na parte de quinta-feira. Nova vida. Cristianismo é nova vida. Cristianismo não é definido como um cemitério. Não. Cristianismo é definido como pessoas vivas, porque o Cristo morto não poderia fazer nada por você, porque não poderia cumprir com as promessas que ele fez. Mas o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, ele pode cumprir cada promessa que ele fez. Pode perdoar cada pecado que você comete. E ele vai voltar para nos buscar. Por isso, o cristianismo, ele é sinônimo de vida. Quão triste seria o cristianismo, a história do cristianismo, se o último capítulo fosse o túmulo de José de Arimateia, onde Jesus foi colocado e uma pedra foi colocada na porta, impedindo a ressurreição de Jesus. Quão triste seria a história do cristianismo se esse fosse o último capítulo na história do cristianismo. Mas bendito seja Deus. O cristianismo não termina em morte, em sepultura, mas o cristianismo termina em vida, em ressurreição, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Aleluia! Cristianismo é nova vida. Abra sua Bíblia em Colossenses, vamos ler então capítulo 3 e os versos 15 a 17. Colossenses 3, versos 15 a 17. E a paz de Deus, para a qual também fomos chamados em um corpo, domine nos seus corações. O cristão é caracterizado pela paz, paz interior. Em meio às guerras deste mundo, você está em paz. Pode cair o mundo, mas você está em paz, porque você tem a paz de Jesus no coração. Tem o perdão, tem a certeza de que esse mundo vai acabar mesmo, e vai de mal a pior, mas nossas esperanças não estão neste mundo, mas no céu, de onde virá o nosso socorro, bem presente, na hora da angústia, Jesus virá nos buscar. Esta paz que vem de Jesus é essa paz que desfrutamos entre nós como cristãos. Por isso, Paulo diz em Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual também fomos chamados em um corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Domine, essa paz domine nos seus corações. E sejam agradecidos. Finalzinho do verso 15. Sejam agradecidos. Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração, agradecido. Deixe que Deus viva no seu coração. Seja grato. Grato a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, por tudo que Deus faz na sua vida. Grato pela salvação. Queridos, sejam agradecidos. E o que diz o verso 16? A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente. Como é que a palavra de Deus pode habitar em você? Você pode memorizar a palavra de Deus. Você pode personalizar a palavra de Deus. Você pode assimilar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus entre as pessoas. A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, lendo a Bíblia, assimilando a Bíblia, dando estudos bíblicos. Nós estamos permitindo que a palavra de Cristo habite em nós, em toda a sabedoria, ensinando-nos, admoestando-nos, dando estudos bíblicos, advertências, admoestações, usando a palavra de Deus para isso, admoestando-nos uns aos outros. Com o quê? Com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. Queridos, o louvor tem muito mais poder do que você imagina. Nós recebemos mais bênçãos de Deus louvando-o do que pedindo. É quando você louva ao Senhor que as batalhas são vencidas. É quando você louva ao Senhor que os obstáculos desaparecem. É quando você louva ao Senhor que os obstáculos desaparecem. Por isso que Paulo dá essa ênfase, que nós deveremos nos admoestar uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. Quem vive uma vida de louvor, não somente louva a Deus, mas ele próprio é uma pessoa feliz, porque quem é feliz louva. E quanto mais você louva, mais feliz você é. Meu querido irmão,
Paulo está dizendo que nós devemos ensinar uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos. Não se trata de qualquer música. Não é simplesmente cantar. É cantar cânticos espirituais. Paulo usa uma terminologia bem específica. Tanto aqui como também em Efésios 5,19, ele fala de salmos, hinos e cânticos espirituais. Parece haver uma distinção entre a coletânea já existente dos salmos do Antigo Testamento e uma nova coletânea de hinos cristãos que começou a surgir no Novo Testamento. Cânticos espirituais pode ser um termo mais amplo para qualquer canção de louvor relacionada à vida espiritual ou à vida da igreja. As letras dessas músicas ensinam a verdade e orientam sobre como viver a nova vida cristã. Muitos hinos compostos ao longo dos séculos carregam mensagens poderosas de esperança e segurança, tão necessárias em um mundo que tantas vezes nos desencoraja. A influência da música é muito forte. Quando Davi tocava harpa, Saul se acalmava, os demônios fugiam. Quando Davi tocava harpa, a possessão de Saul desaparecia, ele era libertado. Mas estudos clínicos mostram que a música clássica acalma, ajuda a reduzir a ansiedade, melhora a função cerebral, promove o relaxamento, alivia a dor e até aumenta a socialização. Portanto, louve ao Senhor. Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21 a 22, eu termino lendo com você 2 Crônicas, capítulo 20, e o verso 21 e 22. Veja aqui a experiência que Israel teve nas batalhas. A batalha do Senhor. Ele vai batalhar as nossas batalhas. Ele diz, a sua batalha é minha, mas você precisa me louvar. A batalha é do Senhor, mas o louvor é meu. Vou repetir, a batalha é do Senhor, mas o meu é o louvor. Por isso aqui em 2 Crônicas 20 e o verso 21 diz, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, ou seja, do exército, e dizendo, louvem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, a equipe do louvor, os levitas, iam na frente, louvando ao Senhor, na frente do exército. E o verso 22, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o que o Senhor fez? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Os inimigos foram derrotados quando eles, o povo de Deus, estava louvando o Senhor. Veja o poder do louvor, meu querido irmão, há poder em louvar a Deus, muito mais poder do que você imagina. Cânticos de louvor vencem guerras, cânticos de louvor provam que os cristãos são felizes, que têm uma esperança e que têm um Deus. Foi um grupo de irmãos cristãos chamados de irmãos morávios. Foi um grupo de cristãos morávios que, no navio, quando estava em alta tempestade, grande tempestade em alto mar, eles estavam atravessando o Atlântico e neste navio estava o pregador e pastor João Wesley. Em meio a esta tempestade, todos gritavam desesperados, mas um grupo de cristãos, irmãos morávios, eles estavam num canto do convés do navio, calmos, tranquilos, somente louvando ao Senhor. E isso impressionou, isso chamou a atenção do pregador João Wesley. Como é que eles poderiam manter a calma em meio àquela confusão e tempestade? Queridos, eles estavam louvando ao Senhor. Quando você louva ao Senhor, você se acalma. E Deus vence os seus inimigos e acalma a tempestade. Que impacto aquela atitude de louvor dos irmãos morávios causou na vida do pregador João Wesley. Ele nunca mais foi o mesmo. Queridos, vamos louvar ao Senhor. A vida nova que Cristo está dando para você e para mim é uma vida de louvor. Quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração,
a pessoa convertida entoa um novo cântico. Por quê? Porque reconhece que a promessa de Deus tem se cumprido na sua experiência, que a sua transgressão foi perdoada e o seu pecado foi coberto. Pelo fato de ter passado por essa experiência, estarmos salvos em Jesus Cristo, o cristão não pode cruzar os braços, satisfeito consigo mesmo. Ele precisa tomar uma decisão de entrar no reino espiritual e todos os poderes e paixões da natureza pecaminosa não regenerada devem ser vencidos, apoiados pelo poder de Jesus Cristo, fortalecidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos renovar nossa consagração diante de Deus cada dia e vivermos uma vida de submissão e de louvor. Lembre-se, quando o povo de Deus louvava, os inimigos foram derrotados. Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Deixe que Deus habite entre os louvores que saem dos seus lábios, os louvores que saem da sua família no culto de manhã, no culto da noite. Colossenses capítulo 3 é um chamado de Deus para você se desligar deste mundo e focar no céu. Que a sua mente esteja voltada para o céu, para Jesus Cristo e para o poder de Deus que em nós habita, que é o Espírito Santo. Que Jesus Cristo derrame o Espírito Santo sobre você e que, embora vivendo nesta terra, nossa cabeça esteja sempre no céu, de onde virá nosso Senhor Jesus Cristo, muito em breve. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor nos chama para pensarmos nas coisas que são do alto, que são lá de cima. Obrigado pelo Espírito Santo derramado sobre nós, que Jesus Cristo prometeu, e Jesus Cristo cumpriu esta promessa do Espírito Santo, que gera em nós a natureza santa de Jesus Cristo e que nos torna cristãos alegres, felizes, servidores, misericordiosos, amando-nos uns aos outros, servindo-nos uns aos outros e admoestando-nos uns aos outros com cânticos, com hinos, com salmos. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos e volte logo, Jesus, nos buscar. Em teu nome que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Amém.